Olá, professor. Hoje vamos tratar das múltiplas perspectivas em sala de aula pelo prisma das tipologias de personalidade. É uma ferramenta super bacana que você pode levar para a sua sala de aula e também você pode utilizar para olhar para si mesmo. Vou falar um pouquinho sobre tipologias. Às vezes as pessoas têm uma certa resistência, mas o que é uma tipologia? Na verdade é o reconhecimento de um padrão. E ciência se faz assim. Quando a gente vai estudar, por exemplo, em biologia, biomas. Você tem lá o tipo de floresta equatorial, o tipo de floresta temperada, o tipo de floresta de taiga, que é a floresta boreal. Quais são as características da floresta equatorial, por exemplo? Ela é densa, latifoliada, ela apresenta grande biodiversidade e, sem dúvida nenhuma, alto índice de pluviosidade. Esse é um tipo de floresta. Quando você observar, por exemplo, a Amazônia, ela se encaixa dentro desse tipo. Quando a gente chega perto, por exemplo, da floresta do Congo, também se encaixa. Da floresta da Indonésia, também se encaixa. Mas se a gente for olhar na minúcia essas florestas, a gente vai perceber uma certa diversidade entre elas, mas todas elas são o quê? Densas, latifoliadas, apresentam elevada biodiversidade e alto índice de pluviosidade. Isso é um tipo de floresta. Agora perceba que em psicologia a gente também vai buscar esses padrões no comportamento humano. Dentro da tipologia do Enneagrama, existem 9 formas de você perceber o mundo, basicamente. Nas variantes, na hora que a gente entra na análise mais minuciosa, dá para chegar a 1944. Mas para esse primeiro momento, professor, eu quero te convidar para olhar para essas 9 formas, os 9 tipos de professores. Vamos começar aqui com o professor tipo 1. O professor tipo 1, ele tem uma energia de realização muito grande, ele é um cara super assertivo, ele divide o mundo entre as pessoas que são corretas e as pessoas que se desviam. Ele é um indivíduo extremamente disciplinado, responsável. Contudo, ele é um indivíduo às vezes irado, reativo. Essa é a forma dele ver o mundo. Se ele chega em sala de aula, de imediato ele vai querer saber quem fez a lição, quem não fez a lição. Se o trabalho está dentro da norma estipulada, se está dentro da ABNT. Esse é um. O professor tipo 2, que a gente chama de professor mais carinhoso, afetivo. Ele divide o mundo, ele observa a sala de aula entre os alunos que gostam dele e os alunos que ainda não gostam dele. Ele tem a capacidade de construir relações empáticas com muito mais facilidade. Por outro lado, ele se sente profundamente orgulhoso da dependência que os alunos têm dele. Professor tipo 3, ele vai dividir o mundo entre aqueles que são alta performance e aqueles que são baixa performance. Aqueles que apresentam grande resultado e aqueles que não estão muito à altura da aula dele. Ele olha para o mundo e separa entre vencedores e perdedores. É um indivíduo que se estimula muito com competição, que se adapta bem pra caramba aos mais variados cenários, mas ele não tem muita paciência para lidar com os alunos que têm maior dificuldade, que precisam de cuidado, carinho e inclusão. A vaidade é o labirinto dele. Professor tipo 4 é um indivíduo sem dúvida nenhuma profundo, é o professor romântico que traz um grande peso emocional para a aula. Ele gosta de ser visto como um indivíduo especial, diferente dos demais. Isso tudo é muito bacana, mas ele muitas vezes cai no labirinto da inveja. A queda emocional, às vezes está tudo bem para ele e de repente emocionalmente ele cai numa melancolia sem fim. Professor tipo 5, ele divide o mundo entre aqueles indivíduos que são eficientes, pragmáticos e aqueles que se perdem e se dissipam. Na perspectiva dele, o mundo ele não tem muito recurso, por isso mesmo você tem que ser o mais prático possível. São indivíduos extremamente racionais, planejadores, isso é muito bacana. Mas às vezes eles se tornam distantes emocionalmente, avarentos no que diz a tratativa com o outro. E isso é extremamente delicado. Ele vai dar aula para indivíduos que têm grande habilidade de cognição. Para aqueles outros ele não quer muito perder o tempo, ele não quer desperdiçar energia. Professor tipo 6, ele olha para o mundo e vê aquilo que é seguro e aquilo que não é seguro. São indivíduos extremamente ansiosos, mas por outro lado, altamente planejadores, antecipam todo e qualquer movimento e são críticos, têm pensamento e oposição. Isso é muito bacana dentro desse perfil.
Professor tipo 7 são aqueles professores alto astral, que adoram se divertir em sala de aula, adoram tudo quanto que é inovação, mas eles têm também uma dificuldade enorme de caminhar até o fim da aula, cumprir aquilo que foi planejado, fazer a parte importante, mas que muitas vezes é chata. Professor tipo 8, ele divide o mundo entre fortes e fracos, é um bruto, né? Ele faz a turma operar em alta performance, com resiliência emocional, cobra uma grande dedicação da galera. Só que, por outro lado, ele é um indivíduo que, quando se deparar com uma sensibilidade emocional maior, ele vai considerar aquilo mimimi. Professor tipo 9. É um professor mais empático, leve, harmonioso. Contudo, ele tem dificuldade de se impor, de controlar a sala, de ser o personagem central. Ele dissipa a energia muito facilmente no grupo. E é isso. Esses são os 9 tipos de professores. Obviamente, a gente poderia esmiuçar cada tipo em uma aula inteira, com quase 1 hora de exploração. Se você for entrar, de fato, no universo do Enneagrama, tem muitas nuances a serem tratadas. Contudo, antes de te convidar para esse movimento mais profundo, eu queria deixar aqui um convite inicial, para que você faça o teste, que a gente vai encaminhar para você. Obrigado, continue aqui na plataforma ampliando os seus conhecimentos. Valeu!